Dia 29, agora é hora para você, né? Chegou a sua hora que tem bichinho de estimação em casa. Qual é? Gato, é cachorro, é periquito? Eu, por exemplo, tenho um cachorrinho, um Café é o nome dele. A gente vai falar agora dos problemas enfrentados pelos animais de estimação nesse processo, né, de pandemia. Já pensou que eles podem estar sofrendo por conta da quarentena? Alguns, inclusive, não passeiam mais ao ar livre, outros também, em relação a... Na verdade, alguns não passeiam no ar livre enquanto antes. E outro detalhe, eles podem apresentar algum tipo de alergia devido ao uso excessivo de produtos de limpeza. Os pets estão cada vez mais presentes nos lares dos brasileiros e, assim como os donos, sofrem com as consequências da pandemia do novo coronavírus. Essa clínica veterinária registrou esse mês um aumento de mais de 30% nos casos de animais com alergia e estresse. Os animais têm apresentado muito problema dermatológico em relação ao uso excessivo de produtos químicos em casa e nos próprios animais fazendo essa limpeza com álcool gel, que é extremamente maléfico para eles. Olha só como ficou a cadela de Daniela depois que a empresária resolveu higienizar a casa com álcool em gel. Eu acredito que foi o excesso de higiene, né, da higienização em casa. Diante dessa situação que a gente está passando, eu aumentei mais com o processo da higienização. O cachorro de Igor também ficou com a pele irritada por causa de desinfetante utilizado na limpeza do piso. Como a gente está nesse período de quarentena, a gente começou a limpar mais, usar mais em excesso e aí eu acho que foi isso que fez ele contrair. Ele teve uma dermatite na pele. A falta de conhecimento e as fake news têm levado muita gente a acreditar que os animais podem contrair a Covid-19, o que não é comprovado pela ciência, e acabam higienizando os animais com produtos agressivos à pele, como álcool em gel. Para Conceição, a ideia de higienizar a cadela Danda com álcool não foi nada boa. No excesso de zelo, estava passando álcool gel nas patinhas dela, porque ela dorme na cama comigo e com meu marido. Então a gente estava passando álcool gel para ela ir para a caminha da gente. Contar sempre com a orientação de um especialista é indispensável para o bem-estar dos nossos bichinhos. Existem produtos específicos que podem ser utilizados nessa situação, são produtos vendidos no pet shop, que tem a sua diluição correta para ser aplicado no ambiente e são produtos completos para a higiene para a nossa casa, então termina atingindo o nosso objetivo sem trazer nenhum malefício para eles. Em contrapartida, a gente pode estar limpando os nossos pets com lenço umedecido mesmo, né, direcionado para eles também. E em relação ao confinamento, pode sair se tiver aquele animal que só faz as necessidades deles na rua, mas procure sempre um horário de menor circulação de pessoas. E se encontrar com alguém na rua, não converse, passe adiante. E quando chegar com esse animal em casa, faça a higienização das patinhas com lenço umedecido. Tem que ter todo o cuidado do mundo com nossos bichinhos. E para a gente continuar falando desse assunto, eu converso agora com o veterinário, na verdade, Rodrigo Bittencourt, que é diretor do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Ele já vai brilhar aqui no nosso telão? Olha ele aqui. Rodrigo, boa tarde. Quais são os principais cuidados que a gente precisa ter, na verdade, em relação aos nossos bichos durante esse período de quarentena? Seja bem-vindo ao TVR Revista. Prazer falar contigo e com todo o seu público. Os animais, eles estão suscetíveis aí à contaminação, né? Então, aquelas pessoas que têm que sair à rua para passear com seu bichinho, né? Se tiverem mesmo realmente que sair, o que a gente sugere é que faça, como a reportagem mostrou aí, a higienização das patinhas. Se for um cão que tem o hábito de farejar, que também faça a higiene ali da área do focinho, lembrando que existem produtos próprios, né? Vocês viram aí os problemas que estão acontecendo, o pessoal usando álcool éter, né? Hipoclorito de sódio aqui boa em alta concentração. Isso tudo causa lesões na pele, né? As dermatites, lesões, e aí o problema acaba se agravando. Agora, doutor, eu acho importante a gente falar também, pois a gente tem muita preocupação em relação aos nossos pets, né? Os animais domésticos que ficam em nossa casa. Mas as áreas rurais também, as pessoas têm muito contato com gado, com as galinhas, com o porco, enfim. Quais são os cuidados específicos que essas pessoas também precisam ter? Afinal, elas também precisam lidar com os animais.
Rony, o primeiro ponto é reforçar aqui que os animais domésticos, né, de uma forma geral, sejam de produção ou os nossos pets, eles não transmitem o SARS-CoV-2, certo? Da Covid-19. Esse é o primeiro ponto. Não há nenhuma evidência científica nesse sentido e também não há nenhum relato, ou seja, não há nenhum relato clínico, caso clínico ou evidência científica de que haja transmissão dos animais para o homem, né, os pets e esses animais de produção que nós temos, tá? Então, o cuidado que deve ter é, se a pessoa tem sintomas gripais, tem sinais gripais, que não entre em contato com esses animais, porque eles podem funcionar como superfície contaminada. Você imagine se eu estou gripado, espirro sobre uma mesa, uma outra pessoa vem, entra em contato com aquelas secreções e se contamina. É igual com bichinho, com animal de uma forma geral. Se o seu tutor, seu cuidador está doente e expele secreções por sobre esses animais, aquela superfície ali, os pelos ficam contaminados e outra pessoa, ao tocar, pode se contaminar também. Então, esse é um cuidado, né, fundamental. Agora, doutor, como a gente mostrou na reportagem e também como o senhor mesmo falou, a gente deve ter, na verdade, alguns cuidados ao sair com nossos pets. Eu, por exemplo, tenho um cachorro e mudei meus hábitos com ele. Agora eu saio à noite, quase de madrugada, pois não tem ninguém na rua, então eu não tenho contato com ninguém. A gente dá uma volta na rua, uma volta muito menor do que eu dava antes, apenas para ele fazer as necessidades básicas. Porém, quando eu chego em casa, eu higienizo a patinha dele com lenço umedecido. Como a gente mostrou na reportagem, alguns produtos acabam dando alergias, dando dermatite, enfim. Quais são os cuidados? Inclusive, eu posso usar lenço umedecido, tem alguma outra coisa que eu posso usar para limpar as patinhas dele? Me diz uma coisa, como fazer para evitar que meu cachorro possa ter algum tipo de alergia nesse processo? Então, Raoni, excelente a sua pergunta. Os passeios, não é que eles estão proibidos para os pets, eles podem acontecer com alguns cuidados, tá? Redução do tempo, fazer passeios mais curtos, né? Evitar que o animal role no chão, no gramado, na areia, e ao voltar para casa fazer higienização. E o que usar, certo? É fundamental usar produtos próprios para evitar as lesões, né? O lenço umedecido, ele pode ser usado se for próprio para cão. Esse lenço umedecido que a gente usa e compra em farmácia, eles não têm antissépticos que são importantes para eliminar as bactérias e os vírus que podem estar ali. Então, não é recomendado o uso do lenço umedecido convencional, certo? A menos que seja o próprio comprado aí nos pet shops e que tem produtos aí antissépticos. Agora, doutor, uma preocupação minha também, eu faço isso com análise muito em relação a um dono de um pet, eu imagino que deve ser a preocupação, inclusive, de muita gente que está em casa agora. Porque é o seguinte, muita gente que tem um animal em casa, gatos e cachorros principalmente, que demandam um tipo maior de atenção, estão agora por conta do processo de home office, devido também aos estudantes que estão em casa, não estão indo para as aulas, muitos com aulas online, enfim. Eles estão mais tempo em casa, logo o pet, sobretudo o cachorro, né, aquele animal que está muito mais próximo em relação ao seu dono, acabam tendo uma relação afetiva maior do que tinha antes. Às vezes esse cachorro ficava sozinho durante o dia e só via o seu dono durante a noite. Por conta desse processo de isolamento social, esse cachorro pode se acostumar a ter seu dono mais presente e ele pode ter algum processo de estresse depois que essa vida normal voltar para o seu dono? É uma preocupação que deve se ter? Sem dúvida nenhuma, Raoni. Os cães, eles são extremamente... eles sentem muito mudanças de hábito, né? Mudanças comportamentais e de hábito da casa. Então, sem dúvida, esses animais eles podem sofrer com aumento da ausência, né? Aqueles cães que não estão acostumados a ficar sozinhos quando os seus tutores viajam, e o contrário também, se há um aumento de tempo, né, durante esse período de contato com os cães, aquele carinho, né, mais intenso, provavelmente esses animais vão sentir um pouco quando isso se restabelecer, certo? Doutor, só para a gente encerrar, eu vi inclusive na reportagem alguns cachorrinhos indo para pets. A gente sabe que algumas pessoas não têm tempo ainda, muita gente continua trabalhando e dar banho no cachorro às vezes não dá tempo. É seguro levar o pet para tomar banho ou a melhor opção é de fato a partir de agora dar o banho desse cachorro, nesse gatinho em casa? Então, se houver a opção de fazer em casa com produtos próprios,
que possa ser feito. Mas os serviços veterinários e de pet shop, né, eles estão, em boa parte deles, abertos e podem ser utilizados, sim, desde que com aqueles cuidados do retorno. Então, foi para o pet shop, entrou, cuidado com esse animal ao adentrar, especialmente se ele estiver no percurso do carrinho até casa, ele pode ir andando, né? Então, higienizar também as patinhas, tá? Doutor, muito obrigado e até a próxima, tá bom? Tá bom. Raoni, eu queria só deixar o telefone de contato. Existe um call center aberto para tirar dúvidas sobre a relação Covid e os pets. Então, é um plantão de 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira. O Hospital Veterinário da UFO, em parceria com os programas de residência e o Conselho Regional de Medicina Veterinária, disponibilizaram uma linha de atendimento. Então, as pessoas que estão em dúvida do que fazer ao sair, como retornar, como limpar o bichinho, tem um número que é o 71-3283-6736. Massa. 3283-6736. A gente está aqui à disposição de 8 às 16 para atender e tirar as dúvidas. Muito obrigado, doutor, e até a próxima. Anotei aqui o número 71-3283-6736. Você que tem pet, está com alguma dúvida em relação ao coronavírus, aí apareceram na telinha, 71-3283-6736.